Fala pessoal, Gabriel Mori aqui falando com vocês. Eu tô passando aqui para dizer sobre um diálogo que eu tive com uma mãe agora à noite aqui no WhatsApp, tá? E o diálogo ele foi exatamente assim, ó. Eu vou pedir para que vocês nos comentários sejam gentis e possam promover acolhimento com base numa reflexão aprofundada. A pedido dela, eu vou preservar a identidade dela e o número, por isso que eu não posso tirar um print da tela e fazer uma postagem em formato de foto, tá? Mas eu vou fazer o relato aqui de como foi essa conversa. E o tema ele basicamente é o seguinte: qual a pior droga que existe? Qual a pior droga do mundo? Ela diz assim: boa noite, meu nome é X, sou mãe de um dependente químico, presta muita atenção a partir de agora. A princípio, ele só usa álcool, maconha e cocaína e também solvente de solda. A princípio. Eu falei, deixa eu te perguntar, mãe, deixa eu te perguntar, meu anjo, você não acha que já está na hora do seu filho fazer um tratamento? Ela falou, sim, na verdade já até passou. Ou seja, ela sabe que ele precisa de um tratamento, que já passou da hora. Aí eu falei, porque me preocupa a sua fala quando você diz que é só o álcool, a maconha, a cocaína e o solvente. Porque uma dessas só já é muito preocupante. Aí veio o que mais me chocou. Que na verdade, eu não sei como ainda me choca, porque eu já ouvi muitas vezes isso. Ela falou assim, sim, na verdade é porque minha preocupação é dele chegar no crack. Isso se ele já não estiver usando. Aí eu pergunto, quantas famílias pensam da mesma forma? Imaginam que o fundo de poço é quando chegar no crack. O crack é o fundo de poço, é o que a maioria das pessoas pensam. Então aí eu trago essa questão para vocês. Qual é a pior droga que existe? A pior droga que existe é aquela que o dependente químico usa. A pior droga que existe é aquela que o seu filho usa. É aquela que seu pai usa. É aquela que seu esposo usa. É aquela que a pessoa que você ama usa. Essa é a pior droga do mundo. Essa é a pior droga que existe. Porque é ela que está acabando com o seu familiar. Não é o crack. Não é a cocaína. Não é a maconha. Porque se ele não faz o uso de alguma dessas substâncias, vocês não teriam, entre aspas, que se preocupar com isso. Por quê? Porque ele de fato não faz o uso de uma substância. Então se ele não faz o uso do crack, não é com crack que ela tem que estar preocupada. Mas com todas as outras drogas que efetivamente o familiar dela faz o uso. No caso, o filho dela. Por muitos anos da minha vida no uso de drogas, o meu pai, entre aspas, tentou controlar a situação quando eu estava só na maconha. Só na maconha. E eu passei por todas as outras drogas que o filho dela passou. Porque a dependência química é uma doença. E ela é progressiva, incurável e leva à morte. É uma escala acentuada. Só que a gente não tem que esperar o nosso familiar chegar na próxima droga para entender isso. Nós não temos que esperar que essa droga que ele faz uso cave um fundo de poço maior ainda. O fundo de poço não é o crack. Vamos tirar esse estigma da cabeça de uma vez por todas, porque o fundo de poço é a droga que o seu familiar está usando. Seja ela o tabaco, o álcool, a maconha, a cocaína, crack, solvente, inalantes, o que for. Esse é o fundo de poço. O fundo de poço já é ter chegado na droga. Alguma coisa já está muito errada daí para trás. Então, por favor, não vamos deixar os nossos pensamentos entorpecidos ao ponto de achar que o fundo de poço é o crack, porque não é. O fundo de poço é exatamente a droga que o seu filho está usando, porque é ela que vai fazer com que o seu filho desenvolva o transtorno da dependência, inúmeras comorbidades e tem inúmeros prejuízos. O problema pior da droga é que antes de matar ela humilha. A dependência química, o uso de drogas, ele leva à morte. Leva à morte. Então, se vocês tiverem que tomar uma atitude, que essa atitude seja tomada agora. Aqueles relatos, muitos outros que eu recebo por onde eu começo, Gabriel? Eu não sei o que fazer. Primeira coisa, grupo de apoio. Eu vou falar amanhã, deixa eu ver, hoje é dia 13, amanhã é 14. Eu não sei se você vai estar vendo isso hoje no dia 13 ou amanhã no dia 14. Terça-feira, às 8 horas da noite, uma live com a Mitsue Kobayashi. A gente vai falar sobre os processos de recuperação. Literalmente. E a gente vai falar muito sobre esse tema aqui que eu estou falando agora. Tá? Então estejam amanhã presentes nessa live porque a gente vai falar exatamente sobre isso. Olha que grave. Então a pior droga, coloca em mente, é aquela que o seu familiar usa e não aquela que não usa. A gente sempre está preocupado com o que ele não está fazendo, com o que ele não está usando para que ele não chegue lá. E isso é um medo. E o medo está paralisando as ações de muitas e muitas mães. Olha o tanto que é sofrido. E tem gente que ainda acha que não tem problema nenhum fumar só maconha. Eu também só fumei maconha por 8 anos. Depois, quando eu entrei em outras drogas, as pessoas falaram, cabeça fraca. Não tem personalidade, não tem isso, não tem aquilo, nada a ver. A doença, ela fez o quê? Ela progrediu. Ela progrediu.
Meu pai, por muitos anos, ele tentou controlar, mas ele não tinha muito acesso à informação. Tanta quanto tem hoje. Então hoje vocês têm acesso à informação. Faz valer a pena. Eu tô junto com vocês. Não tenham medo. Não tenham medo. Eu tô junto com vocês e não abro mão. Nenhuma família, nenhuma mãe vai ficar para trás. Nenhuma. Estejam presentes na live que vai ter, porque eu vou conversar muito sobre isso. E todas as perguntas que vocês fizerem, eu vou fazer o máximo para que sejam respondidas. Eu tô junto com vocês, não abro, tá? Um beijo no coração de vocês. E lembre-se, a pior droga que existe é aquela que o seu filho usa. E não aquela que ele não usa. O crack não é o fundo de poço. O fundo de poço já é o fato dele estar usando qualquer tipo de droga. Esse já é o fundo de poço. Não espere esse poço ficar mais fundo para tomar uma atitude, porque às vezes pode ser tarde demais. Tá bom? Beijo no coração de vocês e até a live de amanhã, dia 14/7. Beijo no coração.